Caros cursistas, sejam bem-vindos novamente às nossas aulas de Ética Profissional e Cidadania. Neste nosso segundo encontro, espero que vocês já tenham navegado pelo AVA e conhecido os recursos disponibilizados. O Fórum Tira Dúvidas e os fóruns de discussão são auxílios importantes nessa caminhada. Sempre que tiver um questionamento, por mais simples que pareça, esclareça com os tutores, para que tenham um melhor aproveitamento da disciplina. Não se esqueça também que é de suma importância que os prazos sejam respeitados para o bom andamento do nosso conteúdo. A temática Ética acima de tudo será dividida entre a aula de hoje e a nossa próxima aula. Nessa segunda aula abordaremos o seguinte tema: o ser humano como resultado de suas escolhas. Teremos como objetivos reconhecer a ética como decorrência das interações sociais e distinguir os conceitos de ética, valores e moral. Vamos começar? Antes de iniciarmos nossa aula, vamos relembrar o que já estudamos? Vimos na primeira aula sobre a importância do processo de socialização, sobre o conjunto de aspectos que transformam o homem em ser social. Você se lembra do caso das irmãs Amala e Kamala? Citadas nas nossas aulas, o caso das irmãs ilustra bem o que ocorre quando não há uma vivência social. Entretanto, nem sempre essa convivência é algo simples ou fácil. Veremos agora pontos importantes sobre a nossa relação social. O ser humano vive em sociedade, convive com outros seres humanos e, portanto, nos cabe pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante os outros? Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser respondida. Essa é uma questão central da moral e da ética. É certo que somente os indivíduos compõem e vivem a sociedade, mas acontece que, em alguma proporção, maior ou menor, toda atitude decisória e de escolha das pessoas são influenciadas por fatores sociais, como mostramos. Podemos reparar que, quando agimos como indivíduo, como pessoa única, nosso agir é influenciado até certo ponto, inclusive quando tem aspectos de originalidade, por aquilo que aprendemos de outras pessoas, tanto da herança sociocultural como de pessoas vivas. Estar influenciado pela ação que os outros exercem sobre nós, positivamente como incentivo ou negativamente como estímulo que suscita uma reação contrária, é influenciado pelo fato de às vezes considerar outras pessoas para chamar sua atenção, para obter sua aprovação ou benevolência, para conseguir sua colaboração, para competir com elas, para castigá-las, incomodá-las, combatê-las, dentre outros. É influenciado pelo sinal ou vestígio que experiências passadas no trato com outros deixaram impressas na nossa personalidade atuante. Estar influenciado pelo fato de que todos nós, mesmo quando agimos com individualidade, manejamos um conjunto de elementos, ideias, procedimentos, experiências que recebemos de outras pessoas ou da nossa herança sociocultural. Entendemos que o social é um conjunto de fatos da vida humana, não como algo individualmente privativo ou exclusivo de um sujeito, mas como fatos que se produzem na coexistência e na convivência dos homens. Seria um erro pensar que desde sempre os seres humanos têm as mesmas respostas para questões desse tipo. Com o passar do tempo, as sociedades mudam e mudam também os seres humanos que as compõem. Na Grécia Antiga, por exemplo, a existência de escravos era perfeitamente legítima. As pessoas não eram consideradas iguais entre si e o fato de algumas não terem liberdade era considerado normal. Outro exemplo: até pouco tempo atrás, as mulheres eram consideradas seres inferiores e, portanto, não merecedoras de direitos iguais. Deviam obedecer primeiramente a seus pais e depois a seus maridos. Outro exemplo ainda pertinente: na Idade Média, a tortura era considerada prática legítima, seja para a extorsão de confissões, seja para o castigo. Hoje, tal prática indigna a maioria das pessoas e é considerada imoral.
Portanto, a moralidade humana deve ser enfocada no contexto histórico e social. O artigo 1º da nossa Constituição traz, entre outros fundamentos, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, a ideia segundo a qual todo ser humano, sem distinção, merece tratamento digno correspondente a um valor moral. Segundo esse valor, a pergunta de como agir perante os outros recebe resposta precisa. Agir sempre de modo a respeitar a dignidade, sem humilhações ou discriminações em relação ao sexo ou etnia. Outros trechos da Constituição que também remetem a questões morais. No artigo 3, lê-se que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre outros, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Não é difícil identificar valores morais em tais objetivos, que falam em justiça, igualdade, solidariedade e sua coerência com os outros fundamentos apontados. No título 11 do artigo 5º, mais itens esclarecem as bases morais escolhidas pela sociedade brasileira. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Te convido agora para assistirmos juntos um vídeo sobre a miséria no Brasil. Um vídeo curto, mas que nos permitirá refletir sobre aspectos éticos e morais no nosso país. Eu vim pra rua por causa que eu abandonei minha família. Eu tive que vir pra rua. Eu tenho o mundo, a minha família é você, que hoje me deu R$1 para me tomar café. Vai viver, ela vai fazer o quê? Não tem como. Eu vou invadir as casas dos outros, eu não posso fazer isso. A única coisa que eu tenho é o chão. É um hotel de 1000 estrelas. Não é hotel de 5 estrelas.
que a gente arruma um dinheiro, aí a gente, cada um bota R$2, bota R$1, quem não tiver bota 50 centavos. Aí a gente divide a comida. Que esse pessoal lá vive comigo. Não sei nem o nome deles. A rua é muito ingrata. A rua tem muita gente má. Já tentaram me matar. Eles me matam. Às vezes a pessoa vai dormir, não dorme, fica com medo. É a pedra na cabeça. Um pega a faca, mete a faca no outro. Eles vêm de lá e acabam com a minha vida. Passo mais de uma rua, não vai ninguém não. A única pessoa que eu passo mal é a minha irmã. A rua é ruim. Chove. A gente faz. Fica louco, louco. Eu perdi a esperança da vida. Agora só espero a morte. Então é essa a vida da rua. Não é bom, não desejo isso pra ninguém. Nem aquele cachorro que tá ali, eu não desejo essa vida pra ele. Nem ele merece estar desse jeito. A pobreza está diretamente ligada à falta de instrução. Organize a escola e a comunidade para levar e manter todas as crianças na escola. Isso irá diminuir a pobreza no futuro. Estimule e participe de cooperativas de trabalho e de prestação de serviços. A associação entre pessoas diminui o desemprego. Gerar trabalho é o melhor antídoto contra a pobreza. Procure conhecer e participar de programas como, por exemplo, Horta Comunitária, Bolsa Escola, entre outros. Soluções criativas e eficientes podem e devem vir do governo, mas podem também ser iniciativas da própria comunidade. Reúna as mães de alunos e as mulheres do bairro e da comunidade para discutir sobre alimentação, higiene, saúde, educação dos filhos. As ações das mulheres e a troca de informações vem sendo uma das armas mais eficazes para combater alguns efeitos da pobreza extrema.
Organize um comitê na escola, na comunidade ou no bairro para arrecadar alimentos não perecíveis que possam ser distribuídos às famílias carentes. A gente sabe que distribuir alimentos não resolve o problema, mas em algumas situações extremas, essa ajuda pode vir a ser fundamental e decisiva. E concluindo, aqui vão 2 temas para discutir e refletir. O que poderia ser feito para diminuir a pobreza na sua comunidade? E mais, há algum alimento sendo desperdiçado? Se estiver, como se poderia evitá-lo? Como esses alimentos poderiam chegar aos mais necessitados? O Brasil é um país injusto e com muitas desigualdades. Reúna o seu pessoal, a sua turma e reflita. Há muitas coisas que você pode fazer para melhorar a vida de muita gente. E então, o que você achou do vídeo? Será que todos temos os mesmos direitos respeitados? Iniciamos nossa aula com a pergunta-chave: como devo agir perante os outros? Pergunta essa que ganha novo sentido após o vídeo, ou que no mínimo tem o seu sentido ampliado. Antes do vídeo, falávamos sobre 2 tipos de regras. As leis, aquelas que regem e estipulam o modo institucionalizado, e as regras de convívio ou trato social. Trataremos na nossa aula sobre as regras de convívio e dos deveres que elas impõem, como, por exemplo, ajudar a quem precisa. Note também que a impressão efetiva dessas normas é muito intensa. É tanto que muitas vezes as sentimos com maior intensidade que a voz da nossa consciência moral, ou que a intimidação dos nossos juízos de valores em realizar ou não alguma ação. É preciso deixar claro, mais uma vez, que as regras de convívio não possuem uma versão universal, nem sequer generalizada, mas sim uma série de versões particulares e diferentes, no sentido macro, para cada sociedade e no patamar micro do círculo social. Por esse fato, que conseguimos entender que um ato admissível para um jovem pode ser vergonhoso no ancião e o razoável no ancião pode ser inconveniente num jovem. O traje adequado a um operário manual será indecoroso para um funcionário do escritório. Essa atribuição das regras de convivência na sociedade é uma das características mais importantes e nem poderia ser diferente, pois a nossa existência humana necessita de mediações para se efetivar. Avançando na matéria e para facilitar ainda mais, vamos entender um pouco sobre conceitos extremamente importantes nessa área de conhecimento, o conceito de consciência moral. Consciência moral é a faculdade de distinguir o bem do mal, de que resulta o sentimento de dever ou da interdição de se praticar determinados atos, e a aprovação ou remorso por havê-los praticado. E manifesta-se, antes de tudo, na capacidade para deliberar diante de alternativas possíveis, decidindo e escolhendo uma delas antes de lançar-se na ação. Ao surgirem situações onde as pessoas possuem objetivos contrários, estes assumirão um posicionamento próprio, dentro do que acreditam ser mais correto e justo para a situação. Em determinados momentos, as pessoas precisam decidir qual interesse atender em primeiro lugar, qual comportamento a ser adotado com relação à situação. Faz-se necessário decidir entre o que é certo ou errado, bom ou ruim. Sendo assim, o indivíduo precisa levar em consideração não somente suas vontades próprias, mas passar a agir segundo os princípios e interesses comuns da coletividade. As pessoas são obrigadas a viver em sociedade, indiferentemente de suas diferentes crenças e valores, e ainda quanto aos conflitos de interesses que essas diferenças possam provocar.
O objetivo da ética é exatamente entender os conflitos existentes entre as pessoas, buscando seus motivos, estabelecendo assim tipos de comportamento que permitem o convívio em sociedade. Abordagens sobre ética têm se tornado cada vez mais frequentes na sociedade em geral. Se você tem o hábito de assistir ou ler jornais, ou navega pela internet em redes sociais e páginas informativas, com certeza tem visto a palavra ética com bastante frequência. Seja no âmbito familiar, no trabalho, nos estudos e, por que não dizer também, na rua. No trato com os amigos, do lazer à obrigação, a ética é uma questão de ser analisada em qualquer circunstância. Chega até a confundir quando se questiona se ética é algo que vem atrelado a virtudes descendentes ou se é adquirida com o passar do tempo, dependente de outros fatores como, por exemplo, classe social, status econômico, grau de escolaridade, raça, cor, costumes, crenças e etc. Mas você seria capaz de me dizer o que é ética? Álvaro Valls afirma que a ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que é, mas que não é fácil explicar quando alguém te pergunta. De qualquer modo, continua sendo um daqueles temas cruciais de discussão, pois trata dos fundamentos dos nossos juízos de valores morais, além das legitimações das nossas opções de ações, nossas escolhas e decisões, uma vez que nosso agir, como já vimos anteriormente, não se dá mecanicamente, como ocorre com atividades realizadas de maneira puramente instintivas, pois nossos modos de conduta são influenciados por outros seres humanos, presentes ou afastados, mas levados em consideração, orientados por nós no interagir a outra pessoa, influenciados pelas obras objetivadas dos outros, isto é, aprendidos por meio da herança sociocultural e, finalmente, pelos modos de conduta articulados com o comportamento de outras pessoas no procedimento de convivência. Como já falamos na nossa primeira aula, muitos de nós e das nossas práticas cotidianas são herdados de nossa própria cultura. Nós os recebemos e incorporamos, na maioria das vezes sem saber justificar ou explicá-los. Mas essa sua imersão no mundo social não evita que continuemos enfrentando desafios de fundamentá-los, buscando esclarecer como eles se legitimam e legitimam o nosso agir particular e coletivo. Cabe destacar que qualquer experiência social consiste em sentirmos a existência de outras pessoas, como limitações e barreiras para nossos comportamentos que são proibidos e como pressão para agir de uma determinada maneira, condutas ordenadas ou mandadas, ou nos defrontamos com normas instituídas por outros indivíduos e com autoridades estabelecidas por essas normas, autoridades essas que nos dirigem mandamentos. Em suma, verificamos que uma grande parte da nossa conduta está controlada socialmente. As normas não operam diretamente como causas inflexíveis sobre os fatos do comportamento, e sim se dirigem aos pensamentos e aos sentimentos das pessoas que por elas são governados e trazem consigo um sentimento de obrigação. As normas sociais exercem sobre seus sujeitos uma certa pressão, que pode se revestir dos mais variados graus de intensidade e de diversas formas. Pode ser a leve pressão, que consiste no temor à crítica, que a violação da norma provoca em outras pessoas do mesmo grupo. Ou pode ser mais forte, como o medo de ser expulso desse grupo. Ou pode revestir o grau máximo de pressão, a imposição rígida ou imposição de um cumprimento forçado, como acontece com as normas jurídicas, por exemplo. As punições pelo descumprimento ou violação das normas sociais podem ser vagas, expor-se ao ridículo, ao constrangimento, provocar zombarias ou críticas, ou podem ser mais concretas, tais como realizar uma prestação compensatória ou ficar isolado do grupo, ou ser objeto de uma pena carcerária. Podemos afirmar que a única coisa em que todos nós concordamos é que não concordamos com todos, mas também observe que opiniões diferentes coincidem em outro ponto, ou seja, nossa vida é, pelo menos em parte, resultado daquilo que queremos ou escolhemos.
se a nossa vida fosse algo inteiramente determinado e fatal, irremediavelmente todas as considerações debatidas até aqui não teriam o menor sentido. Ninguém discute se as pedras devem cair para baixo ou para cima. Elas caem para baixo e ponto final. Em seu meio natural, cada animal parece saber perfeitamente o que é bom e o que é mal para ele, sem discussões ou dúvidas. Enfim, não há animais maus nem bons na natureza. Você já deve conhecer as térmitas, formigas brancas que na África constroem formigueiros impressionantes de vários metros de altura e duros, feito pedra. Como o corpo das térmitas é mole, por não ter a couraça de quitina, que protege outros insetos, o formigueiro tem a função de uma grande carcaça coletiva, que as defende contra certas formigas inimigas mais bem armadas do que elas. Mas às vezes, um desses formigueiros desmorona por causa de uma inundação ou de algum elefante. As térmitas operárias, então, põem-se a trabalhar para reconstruir depressa a fortaleza danificada. E as grandes formigas inimigas lançam-se ao ataque. As térmitas soldados saem para defender seu formigueiro, tentando deter as inimigas. Como não podem competir com elas, dependuram-se nas atacantes, tentando frear sua marcha e vão sendo despedaçadas pelas mandíbulas das inimigas. As operárias trabalham celeramente para voltar a fechar o termiteiro ruído, mas fecham-no deixando para fora as pobres e heróicas térmitas soldados, que sacrificam suas vidas pela segurança das outras. Agora mudamos o cenário, mas não o tema. Na Ilíada, Homero conta a história de Heitor, o melhor guerreiro de Troia, que, fora das muralhas de sua cidade, espera obstinadamente por Aquiles, o enfurecido herói dos aqueus, mesmo sabendo que este é mais forte e provavelmente irá matá-lo. Heitor faz isso para cumprir seu dever, que consiste em defender sua família e seus concidadãos do terrível atacante. Ninguém duvida de que Heitor é um herói, um autêntico valente. Qual é a diferença entre um caso e outro? As formigas lutam e morrem porque têm que fazê-lo, inevitavelmente, como o cachorro que enterra ossos e as abelhas que fazem favos em forma hexagonal. Heitor, por outro lado, sai para enfrentar Aquiles porque quer. As térmitas soldados não podem desertar, nem se rebelar, nem se esquivar para que outros tomem seu lugar. Estão programadas necessariamente pela natureza para cumprirem sua missão heróica. O caso de Heitor é diferente. Ele poderia ter dito que estava doente ou que não tinha vontade de enfrentar alguém mais forte que ele. Talvez seus concidadãos o chamassem de covarde e o considerassem descarado, ou talvez lhe perguntassem se teria outro plano para deter Aquiles. Mas uma coisa era evidente, que ele tinha a possibilidade de negar-se a ser herói. Chegamos assim à palavra fundamental de toda essa confusão: livre-arbítrio. Os animais não têm outro remédio senão ser como são e fazer o que estão instintivamente programados para fazer. Não se pode repreendê-los ou aplaudi-los pelo que fazem, pois não sabem comportar-se de outro modo. Essa disposição obrigatória poupa-lhes sem dúvida muita dor de cabeça. Nós, seres humanos, também somos programados pela natureza até certo ponto. Somos feitos para beber água e não água sanitária. E apesar de todas as nossas preocupações, mais cedo ou mais tarde, devemos morrer. Heitor poderia ter escapado de Troia no meio da noite, disfarçado de mulher ou ter se fingido de doente ou louco para não combater, ou ter ajoelhado diante de Aquiles, oferecendo-lhe seus serviços como guia, para invadir Troia por seu lado mais vulnerável. Também poderia ter se entregue à bebida ou inventado uma nova religião que dissesse que não devemos lutar contra os inimigos, mas oferecer a outra face quando nos esbofeteiam. Você me dirá que todos esses comportamentos teriam sido extraordinários, em vista de quem era Heitor e da educação que recebera, mas é preciso reconhecer que não são hipóteses impossíveis.
Com o ser humano, nunca é possível ter certeza absoluta de nenhuma atitude que ocorrerá daqui a um segundo, ao passo que, com os animais ou com os outros seres naturais, sim. Já nos ensina um velho ditado popular: cabeça de gente é terra que ninguém vai. Por mais que sejamos programados biológica ou culturalmente, nós, seres humanos, sempre podemos, ao final, optar por algo que não esteja no programa. Podemos dizer sim ou não, quero ou não quero. Quando falamos de livre-arbítrio, é a isso que estamos nos referindo, ao que nos diferencia das térmitas e das marés, de tudo que se move de modo necessário e inevitável. É certo que não podemos fazer qualquer coisa que queremos, mas também é certo que não somos obrigados a querer fazer uma única coisa de um único modo. Aqui convém fazer 2 esclarecimentos de acordo com Savater. Primeiro, não somos livres para escolher o que nos acontece, termos nascido num determinado dia, de determinados pais, num determinado país, termos um câncer ou sermos atropelados por um carro, sermos feios ou bonitos, mas livres para responder ao que nos acontece de um ou outro modo, obedecer ou nos rebelar, sermos prudentes ou temerários, vingativos ou resignados, vestir-nos na moda ou nos fantasiar de urso das cavernas, defender Troia ou fugir. Segundo, sermos livres para tentar algo não significa consegui-lo infalivelmente. A liberdade, que consiste em escolher dentro do possível, não é o mesmo que a onipotência, que seria conseguir sempre o que se quer, mesmo parecendo impossível. Por isso, quanto maior for a nossa capacidade de ação, melhores resultados poderemos obter de nossa liberdade. Somos livres para querermos escalar a Serra do Mar, mas em vista do nosso estado físico miserável e do nosso preparo nulo para o alpinismo, é praticamente impossível que consigamos alcançar esse objetivo. Em compensação, somos livres para ler ou não ler, mas como aprendemos a ler, quando pequeno, não será muito difícil fazê-lo, e assim decidirmos. De fato, existem muitas forças que limitam nossa liberdade, desde terremotos e doenças até uma realidade desigual de opressão e exploração, de ditaduras legítimas e visíveis ou não. Mas nossa liberdade também é uma força no mundo, nossa força. No entanto, se você conversar com as pessoas, verá que a maioria tem muito mais consciência do que limita sua liberdade do que da própria liberdade. Temos a certeza de que ninguém acredita de verdade que não é livre. Ninguém aceita tranquilamente que funciona como um mecanismo implacável de relógio ou como uma térmita. Podemos achar que optar livremente por certas coisas, em certas circunstâncias, é muito difícil e que é melhor dizer que não há liberdade para não reconhecermos que preferimos livremente o mais fácil. Ou seja, esperar os bombeiros ou puxar o saco de quem nos oprime, esperando algum dia a recompensa. Em termos gerais, e apesar das profundas diferenças, o ser humano foi quase sempre considerado um ser moral, ou seja, como um ser sobre o qual recai a missão de praticar determinadas normas, de participar num reino de valores ou de realizar alguns fins determinados. E tudo isso com uma tarefa que deve ser desenvolvida pela pessoa, por sua própria conta e risco, sob sua responsabilidade pessoal, como algo individual, enfim, como sua obra. Quanto às normas, do tipo que seja, implica supor que entre as múltiplas e variadas possibilidades de comportamento, existem as de cumprimento obrigatório, outras que estão proibidas e outras ainda que permanecem livres, permitidas. Qualquer norma constitui uma seleção entre as possibilidades do comportamento humano, embasado pelo contexto histórico, social, econômico e cultural. Escolha essa que se baseia num juízo de preferência, e este juízo de preferência fundamenta-se, por sua vez, num juízo de valor. Vamos entender melhor o sentido social de valor para melhorarmos nossa percepção geral do tema. Os valores indicam as expectativas, as aspirações que caracterizam o homem em seu esforço de transcender-se a si mesmo e a sua situação histórica. Como tal,
marcam aquilo que deve ser, em contraposição àquilo que é. A valoração é o próprio esforço do homem em transformar o que é naquilo que deve ser. Quem está interessado no cumprimento de alguns valores deve desenvolver estímulos, estabelecer mecanismos ou montar dispositivos que propiciem a execução de tais valores. Assim, por exemplo, no campo dos valores religiosos e morais, no sentido estrito desta palavra, moralidade em sua acepção estrita, como realização do destino supremo. Para favorecer essa realização, recorre-se ao ensino, isso é, à doutrinação, à pregação, ao estímulo do amor de Deus e da caridade para com o próximo, ao atrativo da esperança de um prêmio, satisfação da própria consciência, o céu, a salvação, ou ao temor de castigos, remorso, inferno, a entusiasmos místicos, ao sentimento de respeito à lei moral. E nesses setores atuam diversas autoridades, como o sacerdote, a família, os professores. Nos mecanismos naturais, existem nas pessoas tanto tendências como apetites e impulsos. Tanto figura a capacidade de amar como a de odiar. Aparece não só o desejo de elevação, como de rebaixamento. Existem disposições construtivas e disposições destrutivas. Animam-se inclinações sociais e movimentos antissociais. Latejam desejos de superação e de melhoria de um lado, e do outro se dão também conformismos. Existem forças de obediência e desejos de rebeldia. A frase a seguir nos esclarece um ponto importante sobre livre-arbítrio e a motivação humana. Ao homem é dada a necessidade de ter e estar fazendo sempre algo, sob pena de sucumbir. Porém, de antemão e de uma vez por todas, não lhe está presente o que tem que fazer. A ética ilumina a consciência humana, sustenta e dirige as nossas ações, norteando a nossa conduta individual e social. Qualquer infração nossa pode ser julgada quase como um sacrilégio. Matar, mentir, roubar, abusar de força superior em relação aos fracos e muitos outros atos são imorais, ou seja, fortemente condenados pela nossa sociedade. Por isso, a ética é um produto histórico-cultural e, como tal, define o que é virtude, o que é bom ou mal, certo ou errado, permitido ou proibido, para cada cultura e sociedade. Assim, cada homem tem que decidir a cada instante o que fazer. Podemos então conceituar moral como sendo o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. De modo simplificado, o sujeito moral é aquele que age bem ou mal na medida em que acata ou transgride as regras morais admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas. Já a ética é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Essa reflexão orienta-se nas mais variadas direções, dependendo das concepções de ser humano tomada como ponto de partida, seja ela cósmica, da vontade de Deus ou em nenhuma ordem exterior à própria consciência humana. Com frequência, parece que o indivíduo não decide a cada instante o que vai ser, o que vai fazer no momento seguinte, mas ao contrário, parece que segue uma trajetória pré-fixada há muito tempo e decidida antes. Isso é verdade, mas não contradiz a observação feita de que há o que se decidir que vai fazer no momento seguinte, pois em tais casos o que acontece é que o indivíduo tomou uma decisão não para o momento imediatamente próximo, mas para mais tarde. Por exemplo, decide hoje o que vai fazer amanhã ou no fim de semana seguinte, quando se defronte com um problema mentalmente antecipado. É certo que, como animal, o indivíduo também está prisioneiro do mundo, do meio em que está inserido, cercado de coisas que o espantam ou o encantam, obrigado insensivelmente, queira ou não, a ocupar-se com elas. Mas com uma diferença essencial, devido aos pontos que estamos discutindo. O ser humano, de vez em quando, pode interromper sua ocupação direta com essas coisas, desprender-se daquilo que o rodeia, desentender-se com si mesmo e, submetendo sua faculdade de atender a uma volta radical,
colocar-se de costas para o mundo e meter-se adentro de si, atender à sua própria intimidade, ou o que é a mesma coisa, ocupar-se de si mesmo e não do outro, das coisas. Pensar, meditar o poder que as pessoas têm de retirar-se virtualmente e provisoriamente do mundo e penetrar-se em si mesmo, ou como um vocábulo esplêndido, o ser humano pode ensimesmar-se, introverter-se. Enfim, para resolver o problema de sua própria vida, para decidir o que vai fazer, o que vai ser, para escolher entre os vários caminhos que lhe oferece o mundo em que vive, o ser humano não tem outra alternativa senão esforçar-se em conhecer, melhor ou pior, as coisas entre as quais vive, que são as que determinam o âmbito das possibilidades que o contorno oferece à sua própria existência. Ele precisa ter uma ideia mais ou menos cabal, mais ou menos correta, mas, em qualquer caso, uma interpretação, ao menos para o seu próprio caso, daquilo que é a circunstância, contorno ou o mundo em que vive. Pois bem, acontece que, ao nos encontrarmos vivendo, encontramos-nos não só com as coisas da terra, mas também em sociedade, entre outros homens. Por fim, para encerrarmos essa discussão, retornaremos a um ponto básico, o fato de que a nossa estrutura moral e de valores da personalidade estão integrados e determinados por múltiplos e variados fatores. Entre esses fatores, ou elementos que os integram, figuram os componentes de caráter social. Até certo ponto, na nossa personalidade se reflete em algum grau o mundo social e a cultura em que se vive. As situações sociais em que o indivíduo está imerso e a cultura de que participa configuram em grande parte sua personalidade, assim como também modelam em não pequena medida o desenvolvimento concreto de sua vida. De tal modo, podemos finalizar afirmando que a estrutura mental e moral da personalidade depende do meio social ambiente, que ao se produzir uma desorganização na estrutura coletiva e no sistema de valores socialmente vigentes, a vida mental e moral dos indivíduos sofre uma desintegração. O que ocorre sobretudo em períodos de revolução, guerras, calamidades catastróficas e em situações de crise. Em tais circunstâncias, aumentam a criminalidade, especialmente a delinquência juvenil, e o número de desordens ou desajustamentos mentais. No mundo em que a ordem social se desintegra e em que perdem aceitação os valores sobre os quais se apoiava a vida humana, as neuroses tendem a aumentar e produzem-se fenômenos de relativa desintegração da personalidade. A sensação de insegurança, própria de uma época em crise, em que os valores do passado perderam validez e influência e não foram substituídos por novos valores firmemente estabelecidos e geralmente aceitos, a sensação de insegurança própria de uma época em crise, em que os valores do passado perderam validez e influência e não foram substituídos por novos valores firmemente estabelecidos e geralmente aceitos, ao produzirem um estado mental de angústia, de desorientação, tende a desagregar em parte a personalidade. Bem, chegamos ao final da nossa segunda aula e estamos aptos a realizar a primeira atividade prática, sem deixar de lado as atividades postadas no AVA. Lembre-se, qualquer dúvida é só postar no nosso fórum Tira Dúvidas. Até a próxima aula!